A paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos mostrar uma das situações que mostra que o homem pode se corromper em função do poder que ele recebe em sua vida. E às vezes Deus dá a essa pessoa a oportunidade de receber a manifestação do Espírito Santo e ele acaba tendo má fé com isso. Não o caso que aconteceu com os discípulos, pois agiram corretamente na nossa primeira leitura. Barnabé e Paulo estavam evangelizando a palavra de Deus conforme a vontade de Cristo. Levavam em várias cidades. Em alguns lugares eles eram bem recebidos, mas em outros não eram bem recebidos. E naquela época o povo, a sociedade, aquela comunidade que existia aos arredores da região, eram pessoas que algumas acreditavam em Deus e outras não acreditavam, mas acreditavam em deuses como o Sol, como a Lua, como Júpiter, como Marte e assim por diante. Cada um tinha a sua opção de doutrina e religião para a sua vida. Então, Paulo e Barnabé, levando a doutrina de Cristo, o aprendizado de Cristo, estava tentando ali evangelizar as pessoas e as resgatar para poder tê-las junto com eles como cristãos. E o fato é que alguns lugares não dava para conseguir, pois eles tentavam os agredir e até mesmo os matar, e outros lugares as pessoas aceitavam ouvir as suas palavras. Nesses lugares onde aceitavam ouvir suas palavras, algumas pessoas acabavam aceitando Deus para a sua vida e recebiam essa manifestação do Espírito Santo. E ao receber a manifestação do Espírito Santo, eram curadas ou recebiam alguma graça que tanto desejavam. E é o que aconteceu na primeira leitura de hoje. Um homem recebeu uma graça e foi curado de sua paralisia, voltando assim a andar. O povo que era pagão daquela época, que acreditavam em outros deuses, acabaram rendendo louvores e glórias a Barnabé e Paulo, dizendo que eles eram deuses, chamando eles de deuses Júpiter e Saturno. E assim, eles ficaram revoltados com isso. Se fosse numa situação nos tempos de hoje, algumas pessoas aceitariam essas glórias. E assim se utilizariam disso para poder, às vezes, ter poder sobre aquela sociedade. E assim ganhariam dinheiro, extorquiriam as pessoas, fariam o máximo para poder retirar daquele povo benefícios em função da ação do Espírito Santo. Porém, como sabemos muito bem, quando nós agimos de forma corruptível e de forma pecadora, a ação do Espírito Santo não se manifesta mais em nós, porque ela só se manifestará a partir do momento em que nós estivermos agindo segundo o amor de Deus. Agora, se agimos como pecadores, Deus não irá manifestar mais a ação do Espírito Santo em nossos corações. E para nos corromper é muito fácil. Basta nos dar poder. Nós vemos isso muito bem no nosso trabalho, na nossa casa ou no nosso emprego, que é onde vemos que as pessoas têm a oportunidade de receber poder. Às vezes um pai e a mãe vai viajar e deixar a casa sozinha e às vezes entrega ao filho mais velho a oportunidade de poder cuidar da casa. E ali às vezes vemos que esse filho mais velho não sabe gerir a situação, acaba sendo agressivo, maltratando os irmãos e sendo uma pessoa extremamente pecadora, pois não age com amor e não age com carinho com seus irmãos. No nosso trabalho podemos ver as pessoas que às vezes conseguem um cargo um pouco mais alto dentro da empresa e começam a pisar em cima das pessoas que antes trabalhavam junto com ele e que o ajudavam. Ele esquece de todo o passado e passa a focar em crescer cada vez mais, infelizmente passando em cima das pessoas, pisando sobre os seus irmãos. Paulo e Barnabé foram um exemplo lindo e maravilhoso na nossa palavra de hoje, mostrando que eles não abandonaram a vontade de Deus, ficando firmes na humildade
e explicando àquele povo que o Deus dele não queria que rendessem glórias ou rendesse alguma coisa, ou que dessem a eles presentes. A única coisa que eles queriam era que eles entendessem que Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e que este queria que todos se amassem uns aos outros e que se tivessem de render glórias e amor, que fossem ao Deus Pai. No mais, vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Salmo Responsorial. O nosso Salmo Responsorial vem continuar dando um alerta sobre a quem devemos dar glórias. Na nossa primeira leitura vimos muito bem que o povo tentou dar glórias a homens, que era Paulo e Barnabé, apesar de serem discípulos de Jesus, de pegarem o aprendizado de Cristo e tentarem levar as pessoas, não era a manifestação deles, mas a manifestação de Deus Pai. Por isso, o nosso Salmo Responsorial vem nos alertar exatamente sobre isso. As glórias não são para nós, mas das manifestações que Deus realiza sobre nós através do Espírito Santo. Jesus Cristo, mesmo que sendo Filho de Deus, nos alertava a todo momento disso, que as glórias deveriam ser rendidas ao Pai, não a Ele, porque Ele era o Filho de Deus e o que Ele fazia, as manifestações que Ele realizava, de curas, milagres, de multiplicação do pão e tudo mais que nós conhecemos, era através da manifestação do Espírito Santo de Deus, não de Jesus Cristo, não dos discípulos, não nossa. As coisas que acontecem em nossa vida, que nós percebemos que é manifestação do Espírito Santo, que vemos que há uma cura, um milagre na vida de alguém, não somos nós que praticamos. É Deus, através do Espírito Santo, que realiza milagres e curas. Precisamos afastar do nosso coração essa ganância de achar que nós podemos as coisas e que nós somos grandes e somos poderosos. Porque não alcançaremos a nossa salvação se continuarmos pensando assim. Todas as vezes que pensamos que nós podemos as coisas, que nós somos grandes capacitores de realizar grandes obras, nós acabamos perdendo a ação do Espírito Santo na nossa vida. E as manifestações se afastam de nós, porque nós achamos que somos maiores e somos grandes. Às vezes nós notamos isso dentro das nossas próprias igrejas. Às vezes vemos pessoas que acreditam que estão realizando grandes manifestações do Espírito Santo e às vezes até realmente realizam e depois começam a se corromper, cobrando dinheiro ou cobrando algum bem em relação à manifestação que o irmão tem recebido dele. Sabemos muito bem que Deus não quer dinheiro. A palavra de Cristo dizia que dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. César queria dinheiro porque ele cobrava impostos para manter a cidade, para organizar a situação daquela cidade. Agora Deus cobra de nós amor, respeito, carinho, o cumprimento dos mandamentos. Ele não quer dinheiro. Se você realiza a manifestação do Espírito Santo na vida de alguém, você jamais poderá cobrar um centavo dessa pessoa. Agora, se essa pessoa quiser te doar alguma coisa para que ajude a sua obra a dar continuidade, é outro assunto. Porque doações de coração são muito bem recebidas por Deus para que possa dar continuidade nas obras. Tanto que podemos ver na multiplicação dos pães e dos peixes. Alguém, uma pequena criança lá, doou. Ele não vendeu aquilo para os discípulos, ele doou para que as manifestações pudessem acontecer. Tanto que Cristo foi e multiplicou aquilo para uma multidão de pessoas. De mais de 3.000 pessoas. Uma multidão tão grande de pessoas, com apenas alguns pães e alguns peixinhos, formou a obra do Senhor, a manifestação do Espírito Santo. Por isso, não cobre das pessoas aquilo que você tem feito através da ação do Espírito Santo. Vamos ouvir uma reflexão sobre o nosso Evangelho de hoje. Nosso Evangelho de hoje vem nos falar sobre os procedimentos, os processos para nós alcançarmos o Espírito Santo.
Jesus, em uma conversa com seus discípulos, ele mostrou como é que se faz para poder receber a manifestação do Espírito Santo. E a primeira coisa que ele diz é ouvir e respeitar os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. São resumidamente esses dois mandamentos. É claro que não descartou os de Moisés, porque os de Moisés se encaixam nos dois mandamentos. Se você não matar e não roubar, estará amando ao próximo, porque você não desejará nenhum mal a ele. E assim por diante com os 10 mandamentos. Depois disso, é dar a fé necessária e acreditar que Jesus Cristo, que Deus Pai e o Espírito Santo poderão agir na sua vida de tal forma que aquilo faça parte de você, que você não tenha dúvida nenhuma disso. E acrescentando a isso tudo que nós precisamos para poder receber a manifestação do Espírito Santo, é a vontade de agir, é ir lá e fazer, ir lá e correr atrás, buscar conhecimento, buscar tudo aquilo que é necessário para você conhecer quem é Deus, quem é Jesus Cristo e quem é o Espírito Santo. E Jesus nos trouxe todo esse aprendizado. Se nós cumprirmos essas etapas que são bem simples e fáceis de serem cumpridas, nós receberemos as manifestações do Espírito Santo e poderemos fazer coisas incríveis, assim como os discípulos de Jesus fizeram. Mesmo depois da morte de Cristo, eles puderam realizar milagres, curas e tudo mais que nós conhecemos através dos Atos dos Apóstolos. As palavras dos Atos dos Apóstolos nos mostram muitas coisas que aconteceram depois da morte de Cristo. Mas todas as manifestações que os discípulos realizaram, nós sempre temos que compreender que foi Deus que realizou na vida daquelas pessoas através do Espírito Santo. Com a morte de Cristo, Cristo abriu margem e espaço para que o Espírito Santo pudesse ter contato com os homens. E assim, o homem ter comunicação com Deus, realizar ações através do Espírito Santo e poder ser um homem novo. Esse é o aprendizado que Jesus nos trouxe no Evangelho de hoje. Ele é simples e fácil, porém, o problema todo é que somos pecadores e às vezes preferimos dar ouvidos à voz do pecado. Nós gostamos do pecado e não podemos negar que é bom sim pecar. Pecar é gostoso para a carne, mas para a nossa salvação é escuridão, não é luz. Nós precisamos de nos disciplinar, nos afastar dos pecados e buscar ao máximo manter uma conversão voltada ao amor de Deus. No mais, essa é a nossa reflexão da nossa liturgia da palavra de hoje. Espero que tenham gostado. Deixem um gostei, deixem um comentário pra gente aí. O Dia das Mães de você, como foi? Deixe nos comentários como foi o seu Dia das Mães, para que nós possamos amanhã fazer até um vídeo falando sobre o quanto vocês gostam e o quanto vocês amam as suas mães, e assim prestar uma homenagem especial a cada uma delas. No mais, um abraço a todos, fiquem com Deus e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.